Você acompanha a partir de agora mais um Questão de Opinião, nosso videocast de entrevistas, de política aqui do Opinião CE. Eu sou o Rodrigo Rodrigues, sou o host da nossa conversa. Aqui ao meu lado, a Adriele Ribeiro, seja muito bem-vinda. Hoje o tema promete, o tema é legal. Muito bom, Rodrigo. Muito feliz aqui estar hoje para essa conversa, que é um convidado muito importante, uma conversa muito importante também para todo mundo. A gente tem o prazer aqui, Adriele, de receber o secretário de Proteção Animal aqui do Ceará, o Eric Douglas. Seja muito bem-vindo aqui à nossa casa, à nossa mesa. A gente tem um bate-papo legal, bacana aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz, né? E vamos aqui falar, né, sobre essa pauta, essa causa que é tão sensível aí, né, para a sociedade, né? Que é a causa animal, é uma causa que tem mudado, né, os paradigmas aí da sociedade, tem quebrado paradigmas, e hoje a gente vê o animal como membro da família. Uhum. Então, assim, muda muito a forma de como a gente olha para os animais hoje e principalmente a gente falando de pet, aqueles que convivem com a gente. É isso, então o tema promete e tenho certeza que vai render, então fica de olho, não sai daí não. Só para fazer uma breve apresentação, não, o Eric Douglas é filiado ao PSD, é o atual secretário da Proteção Animal aqui do estado do Ceará, né? A pasta foi criada em 2023, então uma pasta recente, né, nova, com muita novidade para a gente ficar ligado também, ficar de olho, né? E inicialmente essa pasta foi comandada pelo deputado federal Célio Sturdet, né, que é do mesmo partido. Ele tem uma forte atuação na causa animal, possui mais de 10 anos, né, de militância e já trabalhou como assessor parlamentar de Célio, tanto na Câmara Municipal como na Câmara dos Deputados, lá em Brasília também. Ao assumir o desafio à frente aqui da Proteção Animal do Ceará, ele destacou que pretende ampliar as políticas públicas voltadas ao bem-estar animal e também consolidar a pasta como uma referência na área. Mais uma vez, um prazer recebê-lo aqui à mesa, né? A gente tem muita coisa para conversar, mas, deputado, queria que o senhor começasse falando um pouquinho como é que foi essa mudança, né, na vida do senhor mesmo, nessa rotina. O senhor é novo, né, na vida pública, começou ali em 2023, né? Queria que o senhor, mas por outro lado também já traz uma militância forte e uma atuação forte nessa área. Como é que foi essa mudança na vida do senhor? Olha, essa mudança ela é muito clara, né? A gente está ali no ativismo político, no dia a dia, olhando a causa, se sensibilizando pela causa animal, dando voz para aqueles animais, e de repente isso vai ganhando um corpo e vai nos levando para outro rumo. E aí eu comecei a entender que esse rumo que estava levando o ativismo estava levando para o rumo para ajudar ainda mais os animais no campo político. Porque tudo que vem do poder público passa pela política, né? Uhum. Precisa da economia, precisa de debates, precisa de defesa, precisa de criação de leis. Então, precisa de recursos. Né? E aí eu vi nisso essa oportunidade da gente ampliar as políticas públicas, né? Como você falou anteriormente, falou no nome do Célio Sturdet. O Célio Sturdet, até então, aqui no Ceará, antes dele não havia uma política pública forte da causa animal. Quando o Célio entra, né, na política, ele muda. E isso, eu digo, poxa, que interessante, né? Não havia, então, era clínica pública veterinária, e aí foi criada por meio de lutas, de eventos, né, como caminhada lá na beira-mar. A gente se organizava, a gente fazia o Instituto Politizar para falar de políticas públicas, de debater ideias. Então, assim, foi uma trajetória que a gente fez e culminou, né, na minha eleição esse ano. Né? Culminou aí eu sendo um dos mais votados em Fortaleza na Câmara dos Vereadores, com 13.250 votos conscientes, que é aquela política que a gente leva, né? Ainda bem que assim, a política da causa é uma política sensível e que as pessoas estão ali puramente, as pessoas que votaram em mim são pessoas que
que querem ser representadas e que a gente represente as suas pautas. E a causa animal, elas se sentiram ali com o meu nome, que eu coloquei à disposição da sociedade, e elas ficaram à vontade e votaram e me deram esse voto de confiança. E aí a gente está aqui, né, lutando, falando. Entrei na Câmara, já fiz 47 projetos de lei, né? Um deles, que vale a pena eu ressaltar aqui, destacar, que é a farmácia pública veterinária, né? O Célio criou a Clínica Jacó, e eu vi também uma necessidade da gente ter também uma farmácia pública veterinária, né? Que atenda também, por exemplo, as pessoas, seus tutores, levam o animalzinho para a clínica, saem com a receita, mas a realidade de muitos é que eles não conseguem comprar aqueles medicamentos. Nós sabemos que os medicamentos também têm um custo e, às vezes, dependendo do remédio, um custo elevado. E como é que está esse projeto? A última vez que eu tinha visto estava em projeto de indicação, né? Isso, é um projeto de indicação. E ele está tramitando lá na Câmara. Eu tô sempre visitando a Câmara, apesar de estar como secretário do Estado, mas eu sempre eu olho como está lá e peço para que minha suplente, né, vereadores, parceiros, possam estar aí me ajudando nesses projetos para que ele possa sair do papel. E, com certeza, aí a gente conversar com o nosso prefeito, né, Evandro Leitão, para que ele dê uma celeridade e a gente possa contemplar aí os animais aqui de Fortaleza. Mas ele tem viabilidade política também nesse ponto. Tem, né? tem. Tem até porque na própria Clínica Jacó, a gente pode abrir um espaço para a farmácia, como é feito num posto de saúde. Um espaço lá dentro da farmácia pública já funcionar lá, já que tem um hospital público, a farmácia já sai ali com o seu remédiozinho para dar para o seu pet, né? Então a pessoa tem zero custo. Já leva o seu animalzinho, tudo gratuito pelo município, e já sai também com o seu remédio. Legal. Secretário, antes da gente partir, aí eu vou abrir espaço aqui para a Adriele também, eu queria que o senhor falasse, o senhor falou dessas mudanças de percepção, né? Como é que isso vai se alterando também na sua vida, né? A partir do momento que o senhor assume essa missão. E aí eu queria que o senhor trouxesse aqui à mesa também um personagem que é o seu avô. O senhor tem uma relação muito próxima com ele também. Eu queria que o senhor explicasse, né? Contasse um pouquinho dessa relação. Como é que isso foi se alterando, como foi se adaptando a essa nova rotina? Olha, falar do meu avô é sempre muito emocionante para mim, porque o meu avô, ele sempre foi aquela pessoa presente na minha vida. A gente chama de avô-pai. Então, ele me deu de tudo na minha infância, ele investiu na minha educação, ele não deixou nada faltar. Então, a gente teve uma vivência grande, né, de anos. Quando a minha avó morreu, ele chegou para minha mãe e perguntou se eu podia morar com ele. E a minha mãe disse, olha, se ele quiser... E aí a minha mãe veio me perguntar, olha, seu avô veio aqui, a sua avó... infelizmente já não está mais entre nós. E aí eu disse, mas eu vou, quero morar com o meu avô, né? Eu chamo ele de Doquinha, o nome dele é Lisboa, mas eu chamo ele de Doquinha. E até então a gente começou a conviver, desde então, como avô-pai ali, né? Ele sempre me ajudando em tudo. E é claro que o tempo vai passando, né? Como vai passar para todos nós. E aí eu fui percebendo que de cuidado eu passei, os papéis começaram a se inverter. De cuidado eu passei a olhá-lo como agora, peraí, a idade chegou, já comecei a ver as limitações motoras, comecei já a perceber as limitações no pensamento, e aí me acendeu ali aquela preocupação e eu disse, e agora? Porque não é fácil a gente ser cuidado e de repente, de um dia para o outro, a gente se vê como um cuidador. Mas aí eu olhei e disse, poxa, vai ser um prazer, né, cuidar do meu avô. Assim como ele cuidou de mim, vai ser um prazer. E eu vou te dizer, no começo não foi muito fácil, porque ele tem um Alzheimer, né?
Eu tive que aprender a lidar com a doença dele, tive que entender isso na pele, né, convivendo com ele, mas isso nunca me parou em relação a nada na vida. Eu me senti abençoado por ter condição de cuidar do meu avô. Nem sempre eu tive uma condição financeira de estar cuidando dele, né? Por exemplo, eu não tinha uma cuidadora, eu não podia pagar uma cuidadora para o meu avô enquanto eu ia trabalhar. Muitas vezes eu levava ele para a secretaria da prefeitura e os meus colegas me ajudavam no cuidado para eu poder trabalhar com ele. E eu não me recordo, e os meus amigos de trabalho, eles podem confirmar isso, que eu nunca cheguei reclamando da vida, ou dizendo assim, eu tenho que cuidar do meu avô e tenho que trabalhar. Não, isso para mim, eu levei tudo numa leveza, algo natural. Né? E hoje, graças a Deus, hoje o meu avô tem um cuidado, né? Tem uma cuidadora que está ali com ele no dia a dia. As coisas foram se ajeitando. Eu acredito que o segredo muito é você não reclamar dos desafios que muitas vezes são impostos a você. É você ir com calma, acreditar, ter fé em Deus e dizer, Senhor, se essa é a missão, eu vou seguir em frente. E com o meu avô foi assim. Caraca, leveza, né? Leveza. Pronto, secretário, queria perguntar aí, referente a uma política que é muito conhecida, né? Muito importante, que é o PET Ceará Móvel, né? Que passa aí por diversos espaços da cidade, principalmente. Eu queria perguntar, né? E já foram mais de 2.000 pets castrados em 2 semanas, né? Então, eu queria perguntar qual a importância dessa política, né? E se vocês têm, enfim, planos para ampliar, né? Ampliar mais para o estado, enfim. Olha, você tocou no programa que ali é os olhos da secretaria. Sim. Esse programa está me dando tanta alegria, Adriele. Tanta alegria, Rodrigo. Porque hoje mesmo ele está lá no Planalto Ayrton Senna. E hoje ele foi o momento da chegada dele, da abertura dele lá no Planalto Ayrton Senna. E quando você chega no local e você vê ali os tutores com seus animais, os gatinhos, os cachorrinhos, tudo animado. Você vê quando tem muito um movimento de gente, às vezes tem gente ali triste, né? E todo mundo feliz. Sabe, os animais quietinhos. E as coisas acontecendo numa rapidez, numa fluidez. Então, a secretaria começou castrando por dia a cerca de 25 animais. Aí a gente chega com a nova gestão, direitinho, a gente começando e desenvolvendo aí a secretaria no quesito castração, ampliamos de 25 para 200 animais por dia. Então, assim, foi um pulo gigantesco. E não só em relação à quantidade de castração. A gente microchipa, esses animais todos são microchipados. Eles saem com o colar elisabetano, aquele colarzinho, tudo gratuito. E ainda sai com a medicação ali do equipamento. Então, assim, o meu coração se enche de alegria, porque eu sei da dificuldade do tutor, das comunidades, de levar um animal para castrar, que tem um valor, muitas vezes, é um valor caro, né? Às vezes a pessoa não tem nem para consultar, e aí a gente leva para fazer uma cirurgia para castrar o animal. Além dessa cirurgia castrar, de fazer um controle populacional, que é a política pública da CEPA, a maior política pública da Secretaria de Proteção Animal é a castração, porque a gente vai controlar essa superpopulação e controlando a superpopulação dos animais, a gente evita o abandono, o sofrimento desses animais nas ruas, enfim. E com o microchip a gente consegue controlar mais. Né, que aí vai entrar aí o governo federal, já está entrando com o cadastro, e aí ao médio e longo prazo a gente vai ver aí ter um controle maior, né, quando a pessoa tutora um animalzinho e depois deixa na rua ou abandona, a gente vai saber de quem é aquele animal e tem como a gente fiscalizar e chegar, né, para esse tutor, para que ele possa se regularizar e cuidar bem do seu animalzinho. Secretário, eu queria continuar nesse tema, né? Mas o senhor falou, e aí ó, é uma secretaria nova, né? Então, imagina você formular toda uma secretaria, começou lá com o Célio, o senhor já estava atuando também. Você tem que comprar, assim, da cadeira
a montar todo o funcionamento de uma pasta que chega... Tá aqui em Fortaleza, tem ações em Fortaleza, mas eu vi que tá com ação lá na região norte, em Sobral, vai para todo o estado do Ceará, né? Como é que foi isso, né? Em que pé nós estamos hoje? Já tá realmente... A gente pode dizer que tá 100% funcional a secretaria? Como é que a gente pode avaliar em termos de preparo mesmo, né? Essa questão dessa pasta? Olha, nós estamos avançando, né? E com esse programa do PET Ceará Móvel foi onde me deu um alívio grande, porque é a principal bandeira da gente, da política pública, é a castração, né? Inclusive o nosso governador, né? Eu sou muito feliz com o governador Eumano, porque ele também foi sensível em abrir essa pasta aí e ser algo inédito em relação ao Brasil, né? Eu creio que a gente está bastante avançado. Mas é claro que também a gente precisa ainda avançar mais. Eu quero ainda outro equipamento, né? Quem estiver aí escutando aí do governo, sabe que precisa de orçamento, tudo precisa de orçamento. E não é só da proteção animal, a gente sabe que são várias, saúde, segurança. Mas, assim, eu quero ampliar esse PET Ceará Móvel para que a gente possa alcançar números aí estratosféricos, né? Não sei se eu falei direito aqui, engancha a minha. Mas assim, eu quero aumentar o número de castrações e fazer história nacional aí com a causa animal no Ceará. Atualmente ele fica mais na capital, né? Ou no estado também, nos outros municípios? O PET Pronto, Ceará Móvel. Atualmente ele está atuando porque começou agora, né, nesse novo formato, nova metodologia, mas já estamos fazendo a agenda dele para os municípios. E a gente está vendo os municípios, principalmente aqueles municípios que não têm políticas públicas nem orçamento, né, para poder fazer castração e cuidar desses animais. Então, aonde não tem, o Estado vai lá com a secretaria e faz esse serviço que é saúde pública, né? Cuidar do animal é cuidar da família. Quem é que não tem um gatinho, um cachorrinho em casa? E a gente tratando bem o animal, né, que convive com a gente está cuidando da nossa família, dos nossos vizinhos. A gente sabe que existe o calazar, a gente sabe que existe também a raiva. Só que hoje, com as políticas de proteção animal, houve uma alteração muito boa em relação ao tratamento do animal. Antigamente, a causa animal, né, era tratada como a saúde pública e era ligada ali aos zoonoses. E quando a saúde pública ia vacinar o animal, né, ele estava preocupado com a saúde humana. Estou dando a vacina para o animal para a gente não pegar raiva. Com a política pública voltada para os animais, isso inverteu. Não, eu vou cuidar do animal para que ele não tenha, para que ele seja um animal saudável, porque ele merece ser um animal saudável, cuidado. Automaticamente não precisa, porque como eu já estou cuidando do animal, o meu olhar de cuidado, de bem-estar para aquele ser, né, que merece todo o carinho da gente, então eu estou resguardando a saúde pública, a saúde da família, e assim vai uma cadeia. É o olhar do cuidado. E a sociedade foi entendendo também, né, o animal como parte, não é um instrumento que você usa ali para pastorar a sua casa, né? Não é isso, né? É um membro de fato da família. Isso é importante também. Em relação ao investimento, o senhor falou que tá cobrando no bom sentido, né? Batendo na porta assim, se só com esse aí a gente chegou a 2.002 semanas, imagine com 2, imagine com 3, né? Falando em termos de investimento, o quanto que isso volta pro Estado, né? O quanto que o Estado deixa de gastar por você ter uma política que é efetiva, como o senhor falou, tem a adesão das pessoas, as pessoas entendem a importância. É uma política simples, né? Você faz o cadastro, você vai e acabou, resolveu a questão ali. Para a gente também dimensionar o que é investimento e o que é gasto. Né? Sim, sim. Olha, quando a gente cuidar de saúde, né? Cuidar da saúde pública, é o que todo o poder público, o Estado e a sociedade, ela almeja. Fazendo todo esse trabalho com os animais, olha, a gente deixa, eu acho que tem
tem que ser muito bem calculado, porque são várias áreas que a gente percebe que, cuidando do animal, ele vai trazer um benefício social e também para os cofres públicos em termos de economia. Por exemplo, cuidando desses animais, retirando das ruas, conseguindo um lar para eles, adotando, a gente deixa de ter acidente de trânsito, né? A gente deixa de ter hospitais superlotados com esses acidentes. A questão da saúde pública em relação à vacina e os cuidados dos animais. Também trabalhamos essa questão das pessoas superlotar uma UPA ou um hospital também por conta dessa saúde. Então, assim, se a gente for colocar no papel a economia que o governo faz em relação aos cuidados é gigantesca, porque são várias vertentes aí que você, trabalhando o controle desses animais, cuidando desses animais, você consegue reduzir muitos gastos aí públicos, né? Inclusive também no trânsito, como eu falei. Sim. Internamente foi difícil vender essa ideia para as pessoas entenderem. Aí eu falo em termos de política pública mesmo. Porque eu acho que na sociedade, eu acho que todo mundo vê que é importante, as pessoas que têm veem que é importante, mas internamente como é que foi? Rodrigo, no começo foi difícil. Porque olha que você encontrar, né, uma pessoa chegando, quebrando, rompendo, né? Porque quando não existe algo parecido, né? Tudo que é novo incomoda um pouco, ou então é motivo de chacota, é motivo de que, isso daí, cadê o menino dos cachorros, né? E eu digo isso porque, como eu convivi muito com o Célio começou a levantar a bandeira da pauta animal e o pessoal chamava, cadê o menino dos cachorros, né? Com um tom de brincadeira, mas o Célio seguiu firme, digo, oi, o que foi, né? Não, eu sou dos cachorros mesmo porque eu vou dar voz para esses animais. Então, até chegar aí, foi muita dificuldade. Mas como hoje nós temos um deputado federal e 2 vereadores eleitos na Câmara Municipal, peraí. Então isso foi ganhando uma força muito grande politicamente. Então, vem cá. Então, hoje, todos os municípios do Ceará estão trabalhando a pauta da causa animal. Os prefeitos estão dizendo o que é que eu faço para poder implantar políticas públicas, por onde eu começo. Chegam muito na secretaria, prefeitos querem dizer assim, Eric, por onde eu começo? Eu digo, vem cá, vocês têm alguma coordenação? Vocês têm alguma secretaria? Começa criando, né? Então já tem prefeito juntando Secretaria do Meio Ambiente com a causa animal, né? Então, é Secretaria do Meio Ambiente e Animal. Então, essas mudanças estão sendo feitas e, graças a Deus, eu estou vendo assim, um avanço grande em todo o estado. Todo município está desejando o PET Ceará móvel, né? Estão brigando, na verdade, para que sejam os primeiros a terem, né, esse equipamento nos seus municípios. Então, assim, eu vi o começo, que foi difícil, que foi labuta, né, que foi motivo de chacota, e hoje está todo mundo brigando por essa causa. Então, assim, foi uma mudança de mexer com o nosso coração, quem viveu com tudo isso. Ai, que massa. Eu acho que até também puxando por isso do governo federal, né? Se você vê, enfim, o presidente tratando sobre isso, né? Trazendo políticas, aí puxando, né? Você tinha comentado antes dos simpatinhas, né? É uma política muito legal, né? Enfim, você reconhecer o animal, né? O RG e tudo mais, a questão do encoleiramento. Do encoleiramento. E aí eu queria que você falasse um pouco da importância dessa política e também, enfim, como é que isso também se relaciona, que eu acho que é o maior problema na causa animal hoje, né? Que não é nem essa questão da população, mas como é que eu posso falar? O abandono, né? Os animais abandonados, né? Que já estão lá abandonados. Como é que essa política também chega até eles, né? Como evitar tirar esses animais dessa situação, né? Adriele, gostei demais da sua pergunta, né? Porque muito se questiona
o que é que o governo está fazendo em relação aos animais que não têm tutores, né? Mas antes de responder, eu vou voltar para a questão do microchip. Sim. É muito importante, você sabe que quem viaja com um animal tem que colocar um microchip, né? Nele. Várias pessoas que estão viajando para Portugal e tudo, a Europa só aceita o animal microchipado. Você não pode levar por conta de quê? Da saúde. Como é que você está levando o animal se o outro país nem sabe da origem desse animal ou o histórico desse animal? Então, o microchip, ele serve tanto para o controle da saúde, né? Para as autoridades saberem do histórico de saúde dele, se ele já tiver algum tipo de doença. E também entra aquela questão que você falou dos maus tratos. Sim. Porque uma vez microchipados, a gente vai com... O governo chega ali com a máquina, o agente chega com a máquina e faz a leitura. O animal está no meio da rua. Mas peraí, ele tem dono, está aqui. O chip está acusando que tem dono, esse chip foi colocado no ano tal. E aí a gente tem um controle, tem como fiscalizar. Aí acaba mais com a fiscalização efetiva, acaba mais, inibe a questão do abandono. E se abandono, a gente tem como cobrar do tutor. Né? Então isso é muito importante. E a outra coisa, que é voltando agora para o... Simpatinhas, né? Simpatinhas, que é esse do governo federal. Do governo, que é do chip. Mas dos tutores, dos animais de rua. Esses animais de rua, como a gente trabalha, né, com cadastro, né, o cachorrinho de rua ele não cadastra por si só. Né? Sim. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Então, o que é que a gente geralmente faz? A gente faz parcerias com protetores independentes. Né? Graças a Deus, aqui em Fortaleza e em todo o Ceará, tem ONGs, tem protetores, tem pessoas que de coração trabalham, né, como ativistas, como simpatizantes. E essas pessoas, às vezes, ficam responsáveis por áreas, pelos animais da praça tal, pelos animais do colégio que foram abandonados. Então, essas pessoas, a gente tem um contato com elas e a gente diz assim, olha, você tem quantos animais aí que não tem, que são de praças, que estão nas ruas, que precisam ser castrados? Olha, Erika, a gente temos 5 animais aqui, ou depois vamos dar uma olhadinha, vou dar uma prioridade para você, que é protetora, está fazendo um bem... está fazendo um bem grande para a sociedade, porque você está tirando do seu tempo para cuidar desses animais. Então, foi uma forma da gente alcançar os animais de rua. Então, desde sempre, a gente não deixa os animais de rua desamparados. Pelo contrário, a gente faz essas parcerias e consegue realizar políticas públicas através também dessa política que eu chamo de política colaborativa. Que massa. Eu queria perguntar também em relação, né? Você falou dessa questão de inibir, né? Que, enfim, a pessoa vai evitar dela abandonar. E aí eu queria que, enfim, o senhor falasse um pouco dessa questão de como eles são punidos, né? Porque eu acho que, enfim... crime, né? É crime. Eu acho que as pessoas esquecem que é crime e vão lá, né? E agora vai facilitar isso, né? Da pessoa ser vista como uma criminosa, né? E aí, enfim, eu queria que o senhor falasse um pouco aí dessa Olha, a secretaria, nós temos um diálogo muito forte com a Polícia Civil, né? Com até o meu amigo também, uma pessoa maravilhosa, que é o delegado Wilson, a delegada Carol, né? Que estão na pasta aí, na delegacia, estão na delegacia que é o DPMA, né? Sim. É a delegacia responsável, é a delegacia do meio ambiente, que ficou responsável pela pauta da causa animal. E aí ela está resguardada, os animais estão resguardados aí pelo o meio ambiente. E a gente incentiva as pessoas a fazerem o BO, a fazer as denúncias. Isso é muito importante. Então, com essas denúncias, está chegando até a delegacia, a gente entra em contato com o delegado, a gente disponibiliza muitas vezes a nossa veterinária, porque o que é que acontece hoje? A delegacia hoje, para atuar, eu acho que isso também é em nível nacional, ela precisa também de profissionais da área, ou seja, um veterinário.
A delegacia não tem um veterinário ainda próprio dela. Então, com parceria com a Secretaria de Proteção Animal, a gente disponibiliza também uma veterinária para que ela possa fazer o laudo. O que acontece muitas vezes, gente, é que a pessoa denuncia, o policial vai lá, visivelmente está em maus tratos, mas o policial ele não tem o laudo, ele não tem o poder de dizer que aquele animal ele está em maus tratos. Quem tem esse poder é o profissional, que é o veterinário. Então, quando a gente vai numa ação, não sei se vocês lembram aí da ação do estouro do cativeiro dos cheetos. Eram 9 cheetos que estavam aí sendo mantidos em cativeiro, dentro de uma gaiola, nunca saíram, nunca tiveram a oportunidade de pisar no chão, era dentro de uma gaiola só procriando. Explorados. Agora do Scooby, né? Também. O Scooby. Recentemente, agora foi o do Scooby, que estava naquele caso. Então, ali foi denúncias. E aí a gente vai com toda uma equipe para poder fazer o flagrante e levar, conduzir a delegacia, retirar o animal do tutor. E aí vem as diligências, né, que a lei impõe. Né? E a pessoa vai pagar, sim. Nesse caso do Scooby, ele era claramente maltratado ali, mas não havia uma comercialização, né, dos filhotes, que nesse outro caso. E qual o tamanho desse problema hoje no estado do Ceará? Vocês têm dimensão disso? Porque, assim, né? E mexe com muito dinheiro, né? As pessoas compram. Enfim, é uma situação que é difícil de superar, mas que a gente precisa chegar lá em algum momento, né? É verdade. Olha, a demanda sobre isso daí é muito gigantesca em relação aos maus tratos. A secretaria trabalha muito, porque, como a gente já falou aqui, ela é uma secretaria nova e a gente está avançando nos programas de saúde e bem-estar. Paralelamente, tem a questão dos maus tratos, que a gente não fecha os olhos, a gente participa também. Como o caso do Scooby, né, que foi com a protetora Stephanie, da APA. A gente dá todo o suporte, tanto jurídico como veterinário. Então, a gente está muito atento a essa questão dos maus tratos. Eu estou vendo uma mudança muito grande no nível social, porque as pessoas hoje estão perdendo medo e estão denunciando. Mas ainda a gente está tendo uma dificuldade na infraestrutura da polícia mesmo, desse combate. Eu acho que o Estado ainda precisa treinar a polícia militar, né? Não estou falando do DPMA, porque eles são bem treinados e capacitados, né? Já estão trabalhando nisso há muito tempo, mas o restante da polícia precisa ser treinado, principalmente nos municípios aí do nosso interior, porque eu recebo muito relato de pessoas, eu falei para o policial disse que não ia, porque era um cachorro. Sim, mas ele tem que cumprir o que a lei manda. Né? Então, tipo assim, tem que ter um treinamento. A gente, na secretaria, também tem o Capacita Pet, que também é um programa de capacitação, onde a gente fala sobre manejo, sobre proteção animal, sobre maus tratos, que também disponibilizamos, né, para fazer aí palestras, tanto nos municípios, nas escolas, para a sociedade entender ainda mais a profundidade do que é a causa animal. Secretário, o senhor falou, deu até um exemplo, né, de trabalhar com os grupos que já trabalham com esses animais, né, animais não tutораdos, no caso. E aí a gente sabe que a política é dinâmica, você tem uma estrutura hoje que você não sabe se vai ter daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos. Do ponto de vista de política pública, isso já foi formulado para que realmente tenha uma continuidade independente da gestão, né? Se continua na gestão, se sai a gestão, enfim, para ter uma continuidade desse trabalho. Bem, a gente está lutando, justamente deixando a secretaria com os programas rodando, né? Do jeito que ela já tem iniciado, para posteriormente o próximo gestor assumir do jeito que já está e o meu desejo é que ele sempre supere a gestão anterior. Eu não tenho vaidade nenhuma de que seja melhor. Por quê? Porque vai ser melhor para os animais, vai ser melhor para a sociedade. Então, eu estou fazendo todo esse trabalho na Secretaria CEPA,
dando assim o meu tempo, né, a minha vida ali, trabalhando com a equipe maravilhosa. E quando a gente entregar tudo e um dia a gente vê o nosso trabalho e que o próximo gestor assuma, né, e venha assumir a secretaria, eu quero que ele faça estenda ainda mais e que faça história novamente e que continue ampliando, porque a gente tem que realmente olhar a causa animal como um programa, como você falou, Rodrigo, de continuidade. Que não adianta a gente aqui trabalhar, fazer, e o próximo gestor não ter esse olhar, né? Que seja uma pessoa sensível, que seja sempre uma pessoa capaz e que possa produzir aí bons frutos para a posteridade. Eu queria perguntar de uma questão que a gente estava até conversando aqui no off, né? Dessa questão, você até falou também dessas pessoas que são voluntárias, né? Que trazem, que fazem esse trabalho de, enfim, ajudar os animais que não são tuturados, né? E aí eu queria saber se a secretaria, ela tem parceria, por exemplo, com essas instituições, né? UFC, que tem os famosos animais, né? Da UFC, na UES. Lá na BES também, na Biblioteca Pública tem. Sim, vários espaços públicos aí, né? A gente vê, e eu queria saber como é a comunicação mesmo da secretaria com esses voluntários, né? Pronto. A secretaria está sempre aberta. Eu recebo muitos protetores, né, que dizem, Eric, eu preciso de um tempo com você. Eu digo, pois vamos marcar. E ali a gente senta, a gente conversa. E eu digo, olha, vamos fazer esse programa aqui. Você está responsável pelos animais da UFC. Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa lá no Planalto que me relatou de uma cuidadora, né, de uma instituição aí universitária, e ela já me indicou e eu disse, eu quero conversar com ela, diga para ela que eu já estou aberto para isso, já estou sabendo, e que vamos trabalhar com esses animais aí da universidade, porque é importante trabalhar com esses animais, não no sentido de retirar do local, mas se aqueles animais já estão habituados ali, né, a gente trabalhar e fazer uma convivência a sociedade tem que entender que aquele animal a gente tem e deve conviver com aqueles animais, né? Como foi feito na Unifor. Conversei com a professora Gina na Unifor e no começo teve muitas guerras, litígios ali em relação aos animais que habitam na Unifor, os gatinhos, por exemplo. E a doutora Gina, né, conversou, implantou políticas públicas lá, né, regimentos da própria universidade, e hoje os alunos convivem muito bem com os animais, são castrados, são cuidados, estão ali sendo controlados, mas fazem parte ali do universo da universidade. E os alunos gostam, hoje há uma interação entre eles. Quem não gosta passa de longe, respeita, mas quem gosta tem ali a oportunidade de estar recebendo um carinho que só o animal sabe dar ali, aquele carinho ali puro, né? Você tá ali alisando um animalzinho, até cientificamente falando, fala que produz substâncias, né, que trazem felicidade para o ser humano. Então, assim, ela tem feito um trabalho magnífico e isso acende a esperança da gente de que essa convivência com os animais é algo puro e que a gente deve sim preservar. E o que a CEPA leva hoje como discurso é que a gente tem sim que conviver bem com os animais. Tem tanta gente que a gente não gosta e tem que conviver, né? Falou tudo, mesmo, falou é o normal tudo, da vida. É isso mesmo. Secretário, para a gente rodar um pouquinho aqui os assuntos, né? Queria entrar num tema que é um tema complicado aqui para o estado do Ceará. O senhor falou que hoje, e aí faz todo sentido do mundo, né? A CEPA, como uma secretaria nova, está focando nas principais populações que nós temos, né? São cães e gatos. Isso. É isso mesmo, você tem que começar por algum lugar. E aqui no Ceará, historicamente, principalmente nos municípios do interior, nós temos um problema grave, que é a questão do tráfico de animais silvestres. É verdade. Né? É um mercado aí também que movimenta cifras importantes. Tem uma ligação também com o crime organizado em nível nacional. Você teve recentemente o Ministério Público, por exemplo, teve a primeira condenação por associação criminosa, né, envolvendo animais silvestres aqui no estado do Ceará, com casos inclusive em Fortaleza. Então você tem realmente um problema grande. Queria que o senhor falasse um pouquinho a dimensão disso no estado do Ceará e o que a CEPA pode, né, estar começando a fazer, né, ou está planejando fazer em relação a isso também. Olha, é muito
preocupante a situação dos animais silvestres, né? Em nível nacional, mas aqui falando do nosso estado, existe muito ainda esse tráfico, né, de animais silvestres, tirando aí da nossa fauna. Eu falo isso assim com uma dor muito grande no coração, sabe? Mas eu já me antecipei, enquanto secretário, né, da Secretaria de Proteção Animal, que, claro, a política pública nasceu com os animais domésticos, cão e gato, até pela aproximação que esses animais têm com a gente. Uhum. São os animais que convivem com a gente, que a gente chama muitas vezes de filho, que participa da nossa história, da nossa caminhada, né? Mas eu não deixei de fora a questão dos silvestres, até porque a problemática, como você relatou aí, é gigantesca. Envolve facções, envolve crimes contra a natureza, contra os animais. E aí nós temos um núcleo da secretaria que é um núcleo só para os silvestres. Recentemente, a gente fez uma soltura dos macacos, né? Até não vou nem divulgar onde foi o local, porque ainda existe essa questão da caça e a gente tem receio de que a gente falando o local onde a gente soltou esses animais, alguém escute e vá atrás, né? Mas o que precisa ser feito muito é a questão da fiscalização das outras secretarias, uma fiscalização mais intensa, para que possa resguardar, né, e proteger esses animais que fazem um trabalho de reflorestamento. Os animais silvestres, eles são hoje os jardineiros, né, do mundo. São os melhores jardineiros do mundo. Então, a gente tem esse núcleo do silvestre, estamos combatendo aí, dando esse suporte às outras secretarias, como dos macacos, teve também a soltura dos papagaios, vai ter dos papagaios, na verdade, mas teve agora também dos periquitos, também soltamos esses periquitos, que foram também apreendidos na Feira da Parangaba. Né? Foi uma operação grande, né, ali? Foi uma operação grande, e eu digo, viu, Rodrigo, que isso deve ser constante, essa operação, porque todos nós sabemos, o fortalezense sabe, que a Feira da Parangaba não tem lei, é daquele jeito. Então, se houver fiscalizações pontuais, cada vez mais com a dureza da lei, né, o Estado se impondo cada vez mais em relação a isso, a gente vai diminuir. Agora, eu quero dizer que a Secretaria de Proteção Animal já está olhando para esses animais silvestres. Temos aí uma colaboração muito grande com o Instituto Pro Silvestre, que é uma única ONG silvestre que trabalha, que atua aqui no Ceará. Então, assim, eu sou muito feliz com essa ajuda dessa ONG, porque eles estão trazendo aí para a Secretaria uma visão mais ampla da causa animal. Eu sempre fui ativista do animal, apesar de gostar muito da natureza, mas eu sempre convivi mais com cachorro e gato. E agora eu estou tendo o conhecimento, e estou tendo contato, e estou tendo a dimensão do que é a causa animal, colocando os silvestres dentro dessa pasta. E assim, é o começo, mas eu posso garantir que a gente vai expandir muito a luta pelos animais silvestres aí, porque está relacionado com a natureza, né? Enfim, a gente debate saúde única. Eu falo muito nas palestras que está tudo interligado. Um animal que eu não tenho nem contato, porque às vezes muita gente... mas tu está cuidando do macaco, está cuidando do periquito. Às vezes são pessoas que a gente não tem muito contato com eles, né? Mas a gente não sabe qual é o trabalho que esses animais estão fazendo para o planeta. E hoje a gente fala muito sobre sustentabilidade, preservação, reflorestamento, e cuidar desses animais silvestres, a gente está cuidando de tudo isso. Secretário, e só para dar a dimensão do problema, né? A gente tem um case de sucesso aqui no Ceará, que é o da questão do periquito cara suja, né? Que é feito pela ONG Aquasis. O periquito cara suja é endêmico aqui do nosso estado, e ele foi traficado.
verdade. Olha quanto tempo se passou para haver uma reinserção desses animais em seus habitats naturais, né? É verdade. Então, isso mexe com dinheiro, isso mexe com a questão socioambiental. Isso. E não é uma coisa do dia para a noite que você vai conseguir. É verdade. Você pega o biólogo responsável lá, que é o Fábio Lima, que é um cara sensacional também, e ele fala que, inclusive, esse case de sucesso que é desenvolvido aqui no Ceará, ele serve para você preservar espécies endêmicas da Amazônia, espécies endêmicas da Mata Atlântica, que inclusive estamos comemorando hoje, o Dia da Mata Atlântica, né? Verdade. Então, a dimensão dessa questão e a importância de você cuidar disso antes, né? Antes que o problema de fato aconteça, né? É verdade. Você falou aí do periquito da cara suja, que assim já é uma marca, né, do nosso território. Tem uma ação que nós vamos fazer em breve. Estamos só aguardando o momento certo, né? Quando a gente recupera um animal, tem todo um processo, né? Um processo de reabilitação, até chegar na soltura, que é o último momento. A gente tem que ter segurança que aquele animal vai sobreviver na natureza. E assim, e eu tenho a alegria, né? Assim, aquela alegria de alma, de você saber, poxa, tinha um animal em extinção aqui no Ceará. Para quem não sabe, o Ceará era conhecido como a terra da arara vermelha, né? E o reduto dela fica ali entre Parambu, Tauá, e por conta dessa caça predatória, né? Porque uma arara custa em torno de 80 mil, aí, né? Enfim, e aí os caçadores, sabendo dessa informação, eles vão atrás desses animais. E o que é que acontece? A gente vai fazer uma soltura de araras vermelhas justamente nessa região, Tauá, Parambu. Ou seja, a gente vai, ao médio e longo prazo, acabar com essa extinção dessa raça, né? Dessa ave. E isso a Secretaria CEPA, já começando com a pauta dos silvestres, já começando aí com uma ação muito bela e significativa aí, que é cuidar das araras vermelhas e colocá-las na natureza novamente. Em Tauá também estamos vendo aí uma... Que legal, você não sabia não. Já tem então as espécimes, né? Já está nesse trabalho. Já estão. Igual os macacos. Os macacos passaram um tempinho para a gente poder soltar. Eu vi a soltura, inclusive, muito legal. Porque o macaco... Eu estou aprendendo também com o Silvestre, sabe? Porque a gente contratou uma primatóloga, a única primatóloga do Nordeste. Ela é lá do Rio Grande do Norte. Isso que eu ia perguntar, porque era uma coisa meio que exclusiva, né? É exclusiva. E no Nordeste. E aí ela é uma primatóloga assim, que estudou fora, foi para a África, ela cuidou de macacos maiores. Tem um trabalho lá, Guarita, se eu não me engano, né? Que tem lá no Rio Grande do Norte. Sim. Eu vou já Com vejo o nome. Com certeza ela está envolvida, porque ela é a única primatóloga, né, especialista. É no Brasil ou é no Nordeste? No Nordeste é ela. Sim. Mas eu não sei se Brasil, não é possível. Mas muita gente chama ela, né? Eu vejo que a Câmara dos Deputados em Brasília também aciona muito a pessoa dela para poder falar do método dela, né? Então ela é muito boa, muito boa. Eu tive contato com ela agora na soltura dos macacos, né? Que legal. E assim, os macacos, para você soltar na natureza, não é só chegar, o macaco tá bem de saúde, tá legal, e vou soltar. Porque soltar ele sozinho, ele vai morrer, os outros vão matar ele, né? Ele vai encontrar os outros macaquinhos lá, vai ver ele isolado e peia, né? E o bichinho não vai sobreviver. Então, quando solta os macacos, soltam quando eles estão em bando. E aí, esse bando, antes de soltá-los, eles estavam lá já há uns 2 meses, para se ambientar o local, ter contato com os outros bandos, né? E ver se nesse bando que está ali supostamente formado, se tem algum sendo ignorado. Sim. Se aquele foi ignorado pelo bando, a gente tem que recolher ele e deixar só os outros viver ali na natureza. Porque certamente ele não iria sobreviver sozinho. Então tinha que pegar ele, deixar ele até formar outro bando junto com ele para poder soltá-lo novamente ali na natureza. Então tem todo um estudo, né? E eu estou muito feliz porque eu tenho aprendido com esses profissionais, com essa oportunidade na CEPA, e fico feliz por
por levantar agora também a pauta dos silvestres, né, no Ceará. Isso para mim também é muito gratificante e eu não vou soltar essa bandeira, vou continuar trabalhando. Começou a falar, eu acabei interrompendo, mas disse que vai ter alguma coisa aí para Tauá. Pronto. Também. Em Tauá também, a gente, falando com a prefeita, que ficou muito feliz, né, a doutora Patrícia Aguiar, né, um abraço para a Patrícia, se estiver assistindo aqui o podcast. Ela ficou muito... Chegou, o olho dela brilhou quando falou do silvestre. E eu falei... a gente conversou sobre os animais, a importância dos animais naquela região. Ela ficou muito feliz. Ela disse assim, vou fazer um santuário para esses animais. Por que santuário? Não é zoológico. Não é animal para viver preso. É justamente aqueles animais que, por algum motivo, foram mutilados, sofreram violência. E se você colocar ou devolver na natureza... eles serão... não vão sobreviver. Você está jogando para o matadouro. Então, muitas vezes, esses animais que são traficados, eles são mutilados, cegam os olhos para ficar quieto. É horrível, eu não gosto nem de comentar e não vou prolongar nisso, porque já me dá raiva só em falar o que esse pessoal faz contra esses animais. Então ela ficou assim muito feliz e a gente está agilizando aí para ver se consegue ser essa referência aí de cuidar desses animais também, além de chamar também a questão econômica, o turismo ecológico, porque é muito importante também a gente fomentar o turismo ecológico, porque atrai investimento, visitantes para o município e ainda cuida da natureza e dos animais. Então, para você ver como a causa animal ela é muito mais profunda do que o que a sociedade ainda está né, ruminando ali, pensando. Então, ela tem muita coisa para trabalhar na causa animal, e isso da economia, da saúde, enfim. É só coisas boas aí que a causa animal... E a gente está falando do sertão cearense. Com uma biodiversidade gigantesca. Tem coisa que a gente só tem aqui no Ceará, de fato, precisa ser valorizado. Tem um prazo já? Como é que está esse andamento? Não, isso a gente está correndo. Pelo que eu conheço a prefeita já está correndo, que a prefeita gosta de trabalhar, viu? A prefeita está lá correndo, já mandando o povo lá assinar, né? Enfim, requerimento, ofício, tudo, mas em breve a gente vai ver isso daí sendo concretizado lá em Tauá, e eu estarei lá. Legal, só pra gente ir finalizando, secretário, eu estava até conversando um pouquinho antes da gente iniciar a gravação, que toda vida que a gente fala sobre capivaras, as pessoas ficam malucas, né? É mundial, né? Um fenômeno mundial. Na China, né? Parece que um fenômeno mundial, uma coisa... E nós temos capivaras aqui no Ceará também. Nós temos a incidência em Fortaleza também, na região metropolitana principalmente, né? E algumas questões complicadas, né? De atropelamento. São bichos selvagens, né? Silvestres, então as pessoas ficam até meio, não sei se eu posso pegar, não sei se eu não posso, não sei o que eu faço. Tá sendo pensado algum plano de manejo, alguma coisa específica para essa questão das capivaras aqui no Ceará? Olha, eu recebi essa informação recentemente, né? Inclusive o pessoal do Silvestre já está sentando, né? Já tem uma reunião marcada para que a gente possa debater em relação a essa multiplicação que está tendo. E a capivara, se eu não me engano, ela tem uma multiplicação muito rápida, né? Se a gente deixar que dentro de 2, 3 anos, o que a gente vê hoje já assim, vai estar o triplo, porque ela se multiplica de uma forma, né, bem significativa. Então, assim, a gente vai sentar, vai se reunir e vai pensar, né, enquanto secretaria, o que é que a gente pode fazer, né, em relação a essas capivaras de uma forma, né, que seja bom tanto para elas como também para a sociedade. É um plano de manejo. É um plano de manejo. Entendi. A gente tem Você pode falar a data dessa reunião? Rapaz, eu acredito que já está terminando o mês. No próximo mês a gente já tem essa reunião aí para que a gente possa ver com muito cuidado, né? Que é um animal silvestre, é um animal que está no meio de uma cidade aí que é a quarta, ou já é a terceira? A quarta. É a quarta, em termos de população, né? Então é a quarta aí do nosso Brasil.
Enfim, então a gente vai ter que ter todo um cuidado, um manejo e um estudo, né? Para a gente saber como é que a gente vai fazer esse manejo aí adequado. Porque a gente também tem que pensar na vida também, né? Do bem-estar desses animaizinhos. Eu entraria agora num outro ponto, que é falando você tem o Ceará um celeiro de mentes, né, de projetos bem-sucedidos. Você tem, por exemplo, o cientista-chefe, que é um parceiro, né, da SEMA, com certeza da CEPA, agora, né? Então, esse desenvolvimento criou a lista vermelha, ajudou a criar, né, a lista vermelha aqui do Ceará também. Então, tem toda uma importância. Como não vai dar tempo, já estendo o convite para o senhor voltar aqui para a gente falar sobre esse ponto, sobre outros pontos que acabaram por conta do tempo ficando de fora, mas assunto não falta. Outras políticas também da própria secretaria. Com certeza. Por favor, né? volte. Com certeza. Daqui para lá já vai ter outras novidades aí que a gente vai estar falando, né, aí das novidades. É só aguardar, porque assim, eu tô com o meu coração muito feliz nesse momento e o desejo e a vontade que eu tenho é só de continuar trabalhando. Como eu disse, tô aqui até agora sem almoçar, já são 3h15, né? Assim, não parei e eu vou dizer, com muita felicidade e alegria, né? Assim, tô muito feliz por esse momento em saber que a gente pode contribuir para a causa animal e também para a sociedade. É isso, secretário, a gente quer te agradecer pela oportunidade, né, da gente falar um pouquinho sobre essa pasta que é tão importante para a população cearense, falar sobre os projetos, né, as novidades. A gente fica vigilante aqui, a gente fica acompanhando todos os passos, né, e mais uma vez estendo o convite para o senhor voltar aqui para a gente conversar por mais uma hora, mais 2 horas, mais o senhor almoce. Venha mais e a gente conversa mais aqui, mas brigadão pela oportunidade. Agradeço também, secretário, foi muito bom, né, muito importante, muita informação aí que é muito necessária para as pessoas estarem aí por dentro dessa causa, né? Obrigado, Adriele, obrigado, Rodrigo. Sim, muito obrigado pelo convite e não se preocupe, chamou, eu estarei aqui falando das novidades da secretaria, pode contar comigo. É isso, né? Obviamente, agradecer também pela parceria, pela audiência. Lembrando que a conversa completa aqui você acompanha nas nossas redes sociais, a repercussão, né? Nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias também. E aqui, obviamente, no YouTube do Opinião CE. Se você ainda não é inscrito no YouTube, basta se inscrever, você não paga nada para isso. Aproveita, comenta, compartilha e marca o sininho para receber todas as novidades aqui do Opinião CE. O Questão de Opinião de hoje vai ficando por aqui, mas a gente volta logo mais com mais uma entrevista exclusiva para você.